Abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, por favor. Capítulo 5. Versículo 14 em diante. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que nos visitam hoje. Tem um casal de amigos lá em cima, vi vocês agora, Paulinho e Rose. Beijo no coração de vocês, viu? Sejam muito bem-vindos. É um casal que a gente ama demais. Eles eram da igreja aqui bem no início. Tem um grande homem também que está conosco, o Nailton. Ô, Nailton, você é querido demais, viu? Rose, Deus abençoe. Casal de amigos do Renato. Deus abençoe vocês, viu? Demais. Todos que estão pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, sejam muito, muito, muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Todos vocês que estão conosco, sejam muito bem-vindos. O texto bíblico, então, é de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pai, a minha oração nesse momento o meu pedido nesse momento é que o Senhor fale conosco, Pai. Eu compreendo que a sua palavra, ela jamais volta vazia. Volta sem produzir efeito algum, Senhor. Ela jamais retorna sem tocar no coração de alguém. Pai, eu te peço que o Senhor venha usar a minha vida, mesmo com tantas fraquezas. Peço que o Senhor me use, Pai. Me dê condições, Senhor, de expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração desde sexta-feira, Pai. Por favor, Deus, fala conosco. Que tenhamos uma noite de reflexão, uma noite de confrontação, uma noite que o texto sagrado salte diante dos nossos olhos e que possamos, Senhor, ser renovados em esperança, em fé, em convicção, em certeza, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite refletir com vocês nesse texto de Coríntios. E eu quero falar sobre religião. Ao longo da vida, de uma certa forma, todos os homens vão construindo suas religiões, vão tendo convicções e vão levantando altares, realizando cultos, sempre com um objetivo de se aproximar a Deus
e de alguma forma chegar até Deus. A religião, em linhas gerais, ela se trata de um conjunto de crenças ou de sistemas culturais que têm o objetivo de influenciar o nosso estilo de vida e propor então essa aproximação do homem com o divino. Propor uma aproximação do homem com aquilo que ele entende que é o seu Deus. A religião fornece meios para que o indivíduo se conecte com o divino, para que o homem se aproxime daquilo que é transcendente, daquilo que é eterno. Existe uma frase interessante que certo homem disse, que uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. Então, pensando nisso, a religião tem a sua contribuição, realmente, para aproximar o homem de Deus. Mas ao longo dos anos, essa religião, aquilo que o homem criou, é utilizado sem sombra de dúvidas, em muitas ocasiões, para atender os interesses de um grupo que tem o poder, alienando uma minoria, uma maioria, porque eles têm o poder. Só que eu quero levantar algumas perguntas quando nós pensamos sobre religião, porque nós temos que romper com alguns paradigmas, com alguns modelos que foram criados ao longo dos anos, e aqui tentar enxergar através das Escrituras Sagradas o que é que Deus tem para mim em relação à minha fé, à minha vida, à minha religião. Porque todos nós aqui, quando falamos que frequentamos uma igreja, logo alguém tem que se explicar e dizer, ó, pega lá. Eu frequento uma igreja, mas a minha igreja não é como aquela igreja que só pede dinheiro. Aí a pessoa diz, duvido que você não dá o dízimo para o pastor. Quantos de vocês já não foram confrontados com uma expressão desta? Pega lá, eu frequento uma igreja, mas a minha igreja não é daquele tipo de igreja que você conhece. Eu não sei te explicar muito bem como é a minha igreja. O que eu posso fazer é te convidar para você ir lá, visitar a minha igreja e tentar responder essa sua dúvida sobre as igrejas. Às vezes nós temos que responder essas perguntas que são capciosas, que tem uma mensagem por trás dizendo, olha, é tudo um bando de sem vergonha, é tudo um bando de ladrão. E às vezes quando eu falo que eu sou pastor, a pessoa diz assim, mas é só isso que você faz? Eu estou perguntando a tua profissão. É só isso que você faz? E como então nós temos que nos comportar? Ou como é que nós podemos nos comportar diante da religião que estamos inseridos? Você está inserido numa religião. Você é um evangélico protestante, um cristão evangélico, faz parte de uma igreja evangélica. Você é um cristão protestante. Então, como você pode se comportar diante da religião que você está inserido? Como você pode defender a ideia que você apresenta em alguns momentos da vida, dizendo, olha, eu sou um evangélico assim, assim, e aí a pessoa vem dizendo, mas eu li no jornal ontem que aquele pastor roubou tanto, e aquele outro comprou um jatinho, aquele outro comprou uma fazenda. Me explica, me resolve isto. Como defender a nossa fé diante do mundo da religião? A primeira questão que nós temos que pensar nessa noite é que a nossa fé,
ela está relacionada com o conhecimento que temos sobre Deus, Neilton. E esse conhecimento é testemunhado por meio da confiança que temos em Deus. O que nos leva a defender a nossa fé, nada mais é do que a própria pessoa de Jesus Cristo. Nós não defendemos a nossa fé por causa de um sistema criado, por causa de uma ideologia criada, por causa de conceitos ou dogmas estabelecidos, ou símbolos levantados. Nós não defendemos a nossa fé por conta destes objetos que arremetem o homem, que levam o homem até Deus. Nós defendemos a nossa fé a partir da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é aquele que nos guia até a presença de Deus e é o único que pode nos aproximar do Criador. É o único que pode nos aproximar do Criador. Então, com isso, nós precisamos romper estes paradigmas, esses modelos criados pela religião. Nós precisamos romper tudo isto através apenas da manifestação e atuação da pessoa de Jesus. Então, pensando nesse rompimento, eu olhei para esse texto do apóstolo Paulo, o capítulo 5, onde ele especialmente está escrevendo aos Coríntios, e Paulo vai apresentar um rompimento com a sociedade, um rompimento com a religião, um rompimento com tudo aquilo que ele vivia no passado. E esse rompimento é traduzido na sua atitude verdadeira em relação à forma com que ele vai se comportar diante da vida e a forma com que ele vai apresentar a sua fé para aqueles que estão ao seu redor. E aí eu leio esse texto de Coríntios capítulo 5 e eu percebo que este homem, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo esta mensagem a este povo, a estes crentes, a este grupo de pessoas, que era um grupo problemático, porque eles tinham um tom em sua voz. O seu diálogo é carregado de esperança, de confiança e de certeza, porque as suas experiências com Cristo, a sua fé o aproximou de Deus, e agora ele podia muito bem falar de esperança, confiança, certeza e de rompimento com a religião. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, e o capítulo 5 é cheio de enigmas, é cheio de mensagens que podem ser aplicadas a muitas áreas da vida. E eu convido você a fazer uma leitura comigo, desde o versículo 1, por favor, onde nós vamos enxergar Paulo, um dos homens mais incríveis do Novo Testamento, um dos homens mais incríveis da era cristã, expressando, por exemplo, a esperança. Veja o versículo 1, o que é que o apóstolo Paulo está escrevendo. O apóstolo Paulo está falando sobre esperança, porque de alguma forma este homem, ele tinha experimentado de uma vida que começava em Deus, e para ele esta vida que começava em Deus, também terminava no próprio Deus, e ele vai dizer no versículo 1 ao versículo 4, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Agora, enquanto isso, nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus,
Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Meu irmão, em que momento Paulo teve essa experiência, ao ponto dele olhar para o céu, ao ponto dele olhar para aquilo que é eterno, ao ponto dele olhar para aquilo que é santo, para aquilo que é constante, permanente, uma transformação eterna, e ele dizer: olha, eu não experimentei ainda, mas eu tenho certeza que em algum momento nós seremos transformados, o meu corpo será transformado, nós seremos revestidos de uma habitação eterna. Em que momento ele prova disso? Em que momento ele tem esta convicção? Ele vai continuar no texto e vai dizer: olha, foi Deus que preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Paulo está agora dizendo: se eu tenho confiança de que eu serei revestido, se eu tenho esperança de que eu serei revestido como se de um novo corpo, é justamente porque o Espírito que habita em mim, manhã a cada manhã, momento a cada momento, ele testifica dizendo: eu sou real, eu sou a prova de que em breve esta casa terrena será desfeita, e um novo céus e uma nova terra, uma nova casa, um novo corpo, uma nova vida, você vai desfrutar, Paulo. Esse tom de verdade, de esperança, vai levar Paulo ao versículo 6 e ao versículo 9, a continuar o desenvolvimento do seu raciocínio, e ele vai dizer assim: gente, tudo isso que eu estou vivendo é real. Versículo 6: portanto, temos sempre confiança, e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança, e preferimos estar ausentes do corpo, e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pastor, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim: gente, nós estamos longe de Deus porque estamos vivos. Porque o dia que morrermos, nós vamos estar perto. O dia que morrermos, nós vamos estar próximo do Senhor. Eu nunca vi alguém almejar tanto a morte, porque entende que após a morte, o que existe para ele é vida, como o apóstolo Paulo. Eu nunca vi alguém almejar tanto a morte, como esse homem. A palavra morte para nós é dura, é amarga. A palavra morte para nós é difícil, porque tudo que nós queremos é vida. Tudo que nós queremos é provar da vida, é desfrutar da vida, é ser bem-sucedidos na vida. Então a expressão morte, ela soa aos seus ouvidos com muita tristeza. Ela gera angústia. Quando você para pensar na morte, o que você pensa? Qual o sentimento que você tem? Qual é a sensação que vem ao seu coração? Ai, Jesus, cruz credo. Mais ou menos isso? Ai, Jesus, bate na madeira. Aqui é acrílico, não dá certo. Bate na madeira porque, olha, esse negócio de morte, meu Deus, não. Não, eu vou ser pai ainda. Eu vou casar. Né, Bruce Willis? Eu vou casar. Não, morte. Vamos ter mais 5 filhos ainda, né, Priscila? Morte, que isso? Mais uns 2, Antônio Carlos. Ei,
Morte, que é isso? Misericórdia. É que nem aquela mulher que perdeu o marido e ela ficou 12 horas chorando sobre o caixão do marido. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí fechou o caixão, está lá na cova. Ai, meu marido, eu quero morrer, me leva junto, me leva junto. Aí ela escorrega e cai, me tira daqui, sabe? Mais ou menos isso que acontece com a gente. Mais ou menos isso que acontece com a gente. Paulo está desejando aqui, falando que o que separa ele da presença de Deus nesse momento. Quando falo presença de Deus, não entenda do relacionamento, não entenda do contato, não entenda o contato que ele tem. O que o separa, o que distancia de Deus é justamente a sua própria vida. E aí ele vai dizer, olha, já que não chegou o momento ainda de nós partirmos, temos um propósito, que é agradar o Senhor, quer estejamos neste corpo, ou quer deixemos esse corpo. Essa ideia de agradar ao Senhor é muito importante. Grave isso. Porque com essa expressão, até o versículo 9, Paulo vai aprofundar o seu pensamento, e ele vai deixar muito claro que o rompimento, a razão do rompimento com os modelos que foram criados sobre religião, que apenas serviram para afastar o homem, na verdade, de Deus. Paulo vai dizer que o rompimento aconteceu no momento em que ele foi convencido da verdade. Voltemos ao versículo que nós lemos, versículo 14, de 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só o que o texto bíblico diz. Pois o amor de Cristo, repita comigo, constrange. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos, o quê? Repita comigo, morreram. A razão da decisão de Paulo, do rompimento de Paulo com a religião, com o seu passado, é o convencimento do amor de Cristo pela humanidade, e esse amor de Cristo leva o Paulo a enxergar a sua real condição naquele momento. Paulo está olhando para si, Paulo está olhando para a sua vida, Paulo está olhando para o seu passado, Paulo está olhando para as suas mazelas, e ele está sendo convencido de que o seu pecado, de que a sua natureza pecaminosa foi abraçada pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, e este convencimento o constrangeu, este convencimento levou ele ao entendimento de que ele estava morto. Meus irmãos, o evangelho que nós vivemos é um evangelho tendencioso, é um evangelho capcioso, é um evangelho humano, é um evangelho carnal, é um evangelho medíocre, porque ele tenta valorizar, ele tenta focar as necessidades de cada indivíduo, fazendo com que o indivíduo se aproxime de Deus por causa das suas carências. Então nós não temos um evangelho em que as pessoas são confrontadas por causa dos seus pecados, mas na verdade nós temos hoje um evangelho que as pessoas são confrontadas por causa da sua carência. Um bando de gente carente,
Um bando de gente necessitada. Um bando de gente desesperada porque tem fome de alguma coisa. Tem fome de algo. E esta fome leva o indivíduo a se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus por meio de uma religião, de um modelo que se aproveita das nossas fragilidades, que se aproveita das nossas fraquezas. Deixa eu dizer algo para vocês. A razão de você estar na igreja não te salva. Sinto te dizer, você pode procurar todas as igrejas do planeta. Você pode procurar igrejas e tentar frequentar todas elas, começando pelo alfabeto, Assembleia de Deus, Batista, e aí vai. Católica Carismática, Católica Romana, Comunidade da Graça, Comunidade Carisma, Deus é amor, Esperança em fé, fé em esperança. Você pode tentar frequentar todas as igrejas do planeta. Isso não vai te salvar. E eu quero te dizer uma coisa também. Pode ser que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, pode ser que você vá para o inferno. Pode ser que você vá para o inferno. Pastor, mas eu estava na igreja. Eu estava no culto. Eu vinha nas reuniões. Você vinha nas reuniões, ou vem nas reuniões, por causa da sua carência. Você é mais ou menos como uma criança, de dias de nascido, que não ama a mãe. Não ama a sua mãe. Mas ela tem carência, porque a mãe supre a sua necessidade com leitinho. Por isso que Paulo chama a igreja de Corinto de meninos, criança. Porque é uma igreja de carência. É uma igreja de necessidades humanas. E é isso que acontece conosco muitas vezes. E é isso que acontece com você muitas vezes. Você se aproxima do evangelho, mas é por causa da sua carência. É por causa da tua angústia. É por causa do teu sofrimento. Aí Paulo vai dizer, olha, o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me leva à conscientização do que eu sou. O amor de Cristo me faz entender que um morreu por todos. E nessa conscientização que Paulo vai apresentar aos coríntios, aos irmãos de Coríntios, ele vai dizer, gente, se ele morreu por todos, logo, todos nós morremos. Aí você vai pensar nessa expressão de Paulo, e vai dizer, todos nós estávamos no pecado, encontramos vida em Jesus Cristo, Caio. Nós temos vida. Todos nós temos vida. Só que aí ele vai dizer, olha, um morreu por todos, então logo todos nós morremos. Não logo todos nós vivemos. Logo todos nós morremos. Parece que ele está se contradizendo com textos de Romanos. Parece que ele está se contradizendo com outros textos, outras expressões do Novo Testamento, que aquele que está em Cristo tem vida, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora ele está dizendo que morremos. Está entendendo isso? Morremos? Como assim?
Como assim? Paulo ficou tantã. Ele entende exatamente que de fato o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, assim como também a vida foi disponibilizada a todos os homens por meio de Jesus Cristo. Romanos 5,12 vai falar isso. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós só estamos vivos por causa da rica misericórdia de Deus e por causa da graça que nós fomos salvos. Mas o versículo 15 vai responder essa minha pergunta, essa minha colocação. Veja o versículo 15 do capítulo 5 que nós lemos agora há pouco. Então todos morreram, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais Pare e pense, por favor. Quantos aqui amam Jesus de todo o coração? Levante a mão. Pode levantar, não tem pegadinha não. Quantos aqui amam Jesus de todo o coração? Eu amo Jesus de todo o meu coração. Eu amo. Não tem ninguém aqui que detesta Jesus, né? Se detesta, o que eu posso fazer por você é orar por você, só isso. E lá fora te dar um pau. Lá fora. Mas veja que o apóstolo Paulo está dizendo que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, você que vive, Roberta, você que vive, você, já não viva mais você. Que confusão é essa? Não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se eu amo Cristo, como eu estou dizendo, Divinha, se eu amo Cristo, como eu estou dizendo, se eu sou apaixonado por Cristo, como eu estou dizendo, como é que este texto se comporta dentro do meu coração, Vladimir? É só olhar para as suas práticas. É só olhar para a tua vida. É só você perceber o quão egoísta você é na vida e o quão egocêntrico você é, cheio de si mesmo, cheio de vontades próprias, cheio de carências. Olha só para você e perceba que você é tão apaixonado pela sua vidinha medíocre que esse texto não tem sentido nenhum na sua vida. Não, pastor, não tem sentido mesmo, porque eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para a minha escola, eu vivo para a minha família, eu vivo para os meus passeios de vez em quando, eu vivo para as minhas viagens, eu vivo pelo meu dinheiro, eu quero construir um legado, eu vivo para isso, pastor. E enquanto isso eu tenho a fé em Jesus, eu tenho a fé em Jesus. E aí eu venho aqui na igreja, por causa da minha carência, eu coloco o meu pedido de oração ali, ou peço oração, ou eu venho e oro, levanto a mão, como se eu estivesse dizendo para Deus, ó Deus, eu estou aqui falando com o Senhor, e eu estou te ensinando o que tem que ser feito nessa semana, e aí depois de 1 hora de culto, você acha que Deus se sente acuado, 2 horas de culto, você acha que Deus se sente acuado, você coloca ele na parede, e vai dizer, Deus, é assim que eu quero que aconteça na minha vida. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aqueles que vivem em Cristo não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que o ressuscitou. Como funciona isso dentro de você? Como esta mensagem reage dentro do teu coração? Porque isso está na Bíblia. Não é porque está no tablet que não está na Bíblia não, está na Bíblia, tá?
Pode achar aí. Um papelzinho, tá aí. Como é que isso reage dentro do seu coração? Os irmãos que estão na galeria, não sei se vocês estão me ouvindo, entendendo. Talvez hoje a mensagem não seja tão aquela que vocês imaginavam. Poxa, Gleice, você não deu aula hoje, né, Gleice? Que pena, viu? Desculpa, talvez os irmãos vieram aí. Mas como funciona isso no seu coração? Você é cristão? Sou, pastor. Sou cristão, sou evangélico, sim, pastor. Mas por que você não abre mão de tudo que você tem por causa do evangelho? Não, pastor, não é isso não. Você não entendeu a parte do evangelho que a gente quer, pastor. E acho que você não entendeu a parte, o que Deus quer de você. Acho que você não entendeu o evangelho de Cristo. Pastor, está pesado demais hoje. Está difícil? Pode ir embora. Jesus não disse isso para os seus discípulos? Mestre, está muito dura esta mensagem. Aí Jesus olhou para eles: vocês querem ir embora como os demais? Pode ir embora. Vai embora. Vai embora. Irmãos, Eliésio, no evangelho não dá mais para ter meio termo. Sabe por que não dá mais para ter meio termo, meus irmãos? Esses dias, o Wagner, a gente tem olhado muito essas coisas que está acontecendo nos países islâmicos, que estão sendo submetidos ao islamismo e a crise que está acontecendo. E eu postei um videozinho, uma matéria de uma menina, que é uma imagem ilustrativa ali, mas essa menina está sendo vendida. Tem uma pessoa com um microfone em mãos, se eu não me engano, e ela está sendo vendida. Ela é filha de um cristão que foi preso, e ela será vendida para servir de objeto sexual e depois morta. Tem alguns lugares que, além de matar, pega a criança. A gente conversava isso essa semana, o Wagner, inclusive, ele que me passou essa informação. Alguns lugares pega a criança, corta a criança, espeta ela num espetão e fazem churrasco dela e comem as partes dela. Meu irmão, tem outros tantos vídeos de pessoas sendo decapitadas por causa do evangelho. Por causa de Cristo. E lá no teu trabalho ninguém sabe que você é evangélico. Na tua vida, ninguém sabe que você serve o Cristo. Gente senta do teu lado no trem e não percebe o evangelho em você. Não percebe Cristo em você. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu fui constrangido por causa do amor. Eu fui constrangido por causa da vida que Ele me deu. Eu estava morto. E para todos vocês que são cristãos, vocês também estão mortos. Porque vocês não vivem mais as suas vidas, mas vivem a vida daquele que morreu e ressuscitou. Pode ser que nesse momento de silêncio, os céus estejam recebendo mais um cristão que foi morto. De repente, nesse momento de silêncio,
mas outro cristão foi morto. Por causa do evangelho. Você não consegue abandonar os teus pecados. Você não consegue abandonar os teus vícios. Você não consegue abandonar a maldade do teu coração. Você não consegue abandonar a tua vidinha medíocre. E este homem está aqui pregando o evangelho, dizendo: eu vou morrer. Ele é castigado, açoitado. Ele vai à prisão 3 vezes. Na cidade de Roma, de Éfeso. Ele vai ser preso em tantos lugares, Cesareia. Ele está aqui dizendo: eu não vivo mais para mim, gente. Mas eu sou cristão, pastor. Que cristão, gente? Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Você é cristão de que jeito? Meu irmão, ou a gente esvazia essa igreja, ou a gente transforma isso aqui num lugar de evangelho genuíno. Estou preocupado com isso. O apóstolo Paulo, ele entende que aqueles que estão mortos têm um dever, têm um compromisso com aquele que devolveu a vida. Isso me faz pensar que eu tenho então uma dívida impagável. Como assim? Mas ele já não pagou toda a minha dívida na cruz do Calvário? Pagou a dívida do pecado. Mas eu tenho, Vitão, uma dívida impagável. Pode juntar. Priscila, trabalha a vida toda. Vive até os seus 200 anos. Ajunta dinheiro. Depois vende tudo que você tiver. E deposita aos pés de Jesus. Isso vai ser pouco para pagar a dívida que você tem com Ele. Pega todos os seus bens. Pega tudo que você tem. Pio, pega tudo que você tem. Trabalha, trabalha, trabalha. Coloca lá diante de Jesus. Vai ser pouco. Ele me deu um presente. Eu quero finalizar essa reflexão fazendo algumas perguntas para você, dizendo o seguinte: primeiro, ser cristão não é o mínimo que você pode fazer? Ser cristão não é o mínimo que você pode fazer? Segunda pergunta: será que nós não somos tão insensíveis à vida cristã? Será que a gente não é tão sem vibração? Será que nós não somos tão pouco dedicados à vida cristã? Porque na verdade nós não enxergamos o valor da morte de Jesus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe quanto que vale a morte do Cristo? Você sabe, Kleber? Não é essa a razão pela qual você não dá pouco valor, porque você não entendeu quanto vale a morte de Jesus. É uma dívida impagável. Encontrando respostas para essas duas perguntas, será que não está na hora de você mudar alguma coisa na sua vida? Porque o evangelho que está sendo pregado está dizendo assim, vai para a igreja, faz tudo de bom,
lê a Bíblia, faça suas campanhas, dê o seu dízimo, seus 10%. Dependendo do período do ano, você pode orar e ter um desconto de reduzir para 5%. Faça a sua contribuição, seja um crente fiel, porque você vai viver as melhores coisas dessa vida. Isso é evangelho? Gente, se nós entendemos o que representa a cruz do Calvário, e fomos convencidos ao ponto de sermos constrangidos pelo amor de Cristo, levante a bandeira que Paulo levantou e diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Seja uma pessoa nova, seja alguém novo, seja alguém melhor, Neilton. Sejamos alguém melhor, pessoas melhores. Te convido nessa noite a permitir que o Espírito Santo te convença a renunciar tudo quanto você tem, apenas para seguir a Ele com todo o seu coração. Amém? Ah, pastor, eu vou sair daqui triste. A propósito da igreja a gente sair feliz. Ah, Paulinho, desculpa, tá? Mas eu quero vê-los no céu. Eu quero vê-los no céu. Viu, só? Estamos juntos ainda, tá? Mas será que, mesmo com toda a nossa amizade, Tuna, não está na hora de nós tomarmos uma decisão e nós sermos um pouco melhores em relação ao cristianismo que a gente vive? Será que não está na hora, Antônio Carlos, da gente levantar a bandeira e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Será que não está na hora disso? Amiga da Alexandra, será que não está na hora de você dizer: eu não quero mais viver, eu quero que Cristo viva em mim? Nessa manhã eu ouvia o pastor dizendo, e faço das palavras dele a minha: bom seria se nós fôssemos confundidos com Jesus. Bom seria se nós fôssemos confundidos com Jesus. Mas o que é isso? A atitude dessa pessoa é uma atitude igual à de Jesus? É parecida? Não. É igualzinho. É igualzinho. Igualzinho a de Jesus. Pastor, eu estou bem. Eu estou nessa. Eu quero renunciar tudo. Legal. Quando? A partir de quando? A partir de que data? A partir de que data? Não, pastor, é hoje. Tá. Então comece perdoando aquele que você não perdoa. Então comece abraçando aquele que você não abraça. Comece sendo misericordioso com as pessoas. Comece tendo sorriso para aquele que você não sorri mais. Comece.